Gênesis 1:2. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. A escuridão cobria as águas profundas, e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Esse movimento sugere cuidado, expectativa e poder criativo, pois desde o início, o Espírito Santo se revela como agente ativo da vida, da ordem e do propósito divino, num testemunho contínuo de sua presença, conduzindo a criação e a redenção. Quando Deus forma o homem do pó da terra, é o sopro divino que comunica a vida. Desde o início, a vida humana está inseparavelmente ligada à ação do Espírito. Ele não apenas cria, mas sustenta e vivifica toda a existência. Ao longo do Antigo Testamento, o Espírito Santo se manifesta de forma seletiva, capacitando pessoas para tarefas específicas. Nos Juízes, o Espírito vinha sobre homens como Gideão, Jefté e Sansão, concedendo poder para libertar Israel. Nos reis, especialmente em Davi, o Espírito concedia liderança segundo o coração de Deus. Nos artífices, como Bezalel, o Espírito concedia habilidade, sabedoria e criatividade para a construção do tabernáculo. Além disso, o Espírito falava por meio dos profetas, inspirando a palavra de Deus e chamando o povo ao arrependimento e à fidelidade à aliança. Finalmente, os profetas anunciam um tempo futuro em que a atuação do Espírito seria mais profunda e universal. Joel promete um derramamento do Espírito sobre toda a carne. Ezequiel fala de um novo coração e de um Espírito que habitaria dentro do povo, capacitando-o a obedecer a Deus. Essas promessas apontam para uma mudança decisiva. O Espírito não apenas viria sobre alguns, mas passaria a habitar em muitos, marcando uma nova etapa da relação entre Deus e seu povo. Quando chegam os dias de Jesus, ele foi concebido pelo Espírito, ungido por ele no batismo e por ele conduzido durante seu ministério. Jesus vive e ministra no poder do Espírito, anunciando que sua partida abriria caminho para uma nova experiência do Espírito para seus discípulos. Em Atos 2, no dia de Pentecostes, as promessas antigas se cumprem e o Espírito Santo é derramado sobre os discípulos, não mais de modo temporário, mas permanente. O que antes era privilégio de poucos, torna-se dádiva para todos os que creem. O Espírito inaugura a igreja, capacita para o testemunho, rompe barreiras linguísticas e culturais e aponta para a universalidade da salvação em Cristo, o início de uma nova era do Espírito habitando no povo de Deus. Como parte desse povo, Igreja de Jesus desde Morungaba, vamos fazer de 2026 um ano para aprofundarmos nossa dependência com o Espírito Santo, num relacionamento mais íntimo com o nosso Deus, buscando pureza pessoal e poder para sermos testemunhas de Jesus e instrumentos na mãos do Eterno, unidos em favor de uma mesma visão para a glória de Deus. 2026, o ano do Espírito Santo. Muito bem, né, meus amados? Especialmente neste mês, portanto, do Pentecostes, me organizando para compartilhar, deixar a minha contribuição também, para a gente pensar a nossa vida a partir da nossa fé, a partir da revelação das Escrituras Sagradas, e pareceu-me adequado irmos ao livro do Êxodo, no capítulo de número 31, para a gente buscar aqui um cenário bastante especial, e brevemente assim conversarmos hoje sobre os princípios que fluem deste texto para a minha vida, para a sua vida, da parte do Senhor nosso Deus. Em Êxodo, capítulo de número 31, diz assim a palavra do Senhor, desde o versículo 1, o Senhor disse a Moisés: veja,
escolhi especificamente Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, da tribo de Judá. Enchi-o do Espírito de Deus e lhe dei grande sabedoria, habilidade e perícia para trabalhos artísticos de todo tipo. Ele é exímio artesão, perito no trabalho com ouro, prata e bronze. Tem aptidão para gravar e encravar pedras preciosas e entalhar madeira. É mestre em todo o trabalho artístico. Para ajudá-lo, designei pessoalmente Auliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Além disso, conferi habilidade especial a todos os artesãos de talento para que façam tudo tudo que lhe ordenei. E aí vem esta lista: a tenda do encontro, a arca da aliança, a tampa da arca, que é o lugar de expiação, todos os objetos do tabernáculo, a mesa e seus utensílios, o candelabro de ouro puro e todos os seus acessórios, o altar de incenso, o altar do holocausto e todos os seus utensílios, a bacia de bronze e seu suporte, o vestuário finamente confeccionado, as roupas sagradas para o sacerdote Arão e as roupas para seus filhos usarem em seu serviço como sacerdotes, o óleo da unção, o incenso perfumado para o lugar santo. Os artesãos deverão fazer tudo conforme eu lhes ordenei. Então esta é a palavra do Senhor. Você pode orar mais uma vez comigo? Vamos nos consagrar especialmente para isso, meus amados. Obrigado, Senhor, pela bênção de podermos hoje pela manhã abrirmos aqui as Escrituras Sagradas com liberdade e podermos desde aqui ir ao encontro dos que nos acolhem nas suas casas, hoje, aqui, agora ou quando fizerem, e que desde esta casa de oração, portanto, o Senhor fale ao nosso coração, faça isso por seu Espírito. Seja bem-vindo sempre, Espírito Santo, nosso conselheiro, nosso ajudador, nosso companheiro. Nós te agradecemos pela bênção de termos as nossas mentes iluminados para que o nosso coração seja aquecido, que o Senhor, portanto, nos conduza na vida, para que esta obra preciosa de transformação das nossas essências, de renovação da nossa mente, desse agir do Senhor em nós, para que a gente seja feito semelhante ao nosso Senhor Jesus, para que isso também seja aperfeiçoado hoje pela manhã. Nós oramos e assim nós te agradecemos, e assim nós o fazemos com ações de graças, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Conforme nós vimos aqui, nesse vídeo precioso, que já desde o comecinho do ano, a gente tem compartilhado com vocês, ao menos uma vez por mês, nós resgatamos ali a ideia do Gênesis, desde a criação. E a declaração ali é de que era sem forma e vazia, não é? Mas nesse ambiente, onde ainda nada é, Deus se apresenta e com o mover do Espírito Santo, Ele assim traz tudo à existência. Ele fala e as coisas acontecem. E a gente então desfruta até hoje de todo esse ambiente da criação de Deus. Nós ficamos até hoje, não é, muito abençoados de muitas maneiras com o que de Deus a gente continua recebendo sempre que a vida se renova, não é assim? Então, o Senhor, que é um Deus criador, Ele nos chamou para sermos como Ele. Então tem espaço para todos nós cooperarmos com Deus naquilo que Ele segue fazendo.
tem espaço para mim, tem espaço para você. Eu não sei como é que você se enxerga, o que é que você talvez carregue em termos assim de inadequação. Às vezes, por qualquer motivo na nossa vida, a gente parece que não cabe em lugar nenhum. Parece que a gente tem uma dificuldade de a gente se encontrar, parece que a gente tem uma dificuldade de a gente se conectar com cenários, mas especialmente se conectar com pessoas, né? Parece que não tem um lugar para a gente. Mas eu gostaria que, já nesse primeiro momento, você que está aqui, ouvindo-me, você que está aqui e que já escutou esta declaração que nós fizemos aqui, contando a história de Bezalel, de Aiolibe, que foram incluídos por Deus em algo que era necessário fosse feito e fosse realizado, que você já tenha entendido que isso nos diz respeito também. Que Deus, Ele não nos criou para que nós continuemos assim reféns de todo tipo de condicionamento humano que de alguma forma nos limite, que nos apequene. Tem tanta coisa que talvez já tenha acontecido nas nossas histórias, que de alguma forma quer assim nos impedir de acontecer no palco da vida com tudo que a gente tem de potencial para realizar. Então põe a mão no seu coração e declare para você mesmo: Deus me fez alguém capaz. Deus me fez alguém capaz, Deus me fez alguém com um potencial que o Senhor deseja, floresça e aconteça. E deixa eu dizer para você que por qualquer motivo não fez esse exercício, por favor, deixa eu dizer uma coisa para você. Este momento é o momento profético, Josimar. Esse é o momento em que a gente se agarra na palavra aqui do céu e liberada e traz assim para a vida de verdade a minha e a sua. Então diga de novo assim para você: o Senhor me fez alguém capaz para a gente vencer toda e qualquer assim dificuldade que a gente tem de enxergar-se no palco da vida como alguém que foi chamado com potencial, porque você é único, e saiba que o Eterno conta com você para cooperar com Ele, para realizar com Ele, é com Ele. E é por isso que aqui nós encontramos essa declaração desse chamado. A palavra de Deus diz que o Senhor falou com Moisés: olha, eu escolhi especificamente esse Bezalel. Ele é o neto de Ur, e a tradição vai dizer que esse Ur era aquele, só como curiosidade, viu, Elis, para todos nós aqui, que juntamente com Arão ficaram sustentando os braços de Moisés numa das batalhas de Israel. Se você ainda não leu isso na Bíblia, procure, você vai encontrar. Se você está aí alinhado no devocional, nas leituras bíblicas, com certeza você passou por este cenário, mas como curiosidade, mas chamou especificamente alguém que não era sacerdote, alguém que não tinha assim uma formação do tipo para estar no púlpito, mas ele era um artesão. Deus, Ele não olha para mim e não olha para você e diz assim: nossa, por acidente eu criei o Alves. Não. Ele diz assim: intencionalmente eu fiz você, Fábio. Foi intencional. Ninguém nasceu por acidente. Nós somos feitura das mãos de Deus. Deu para entender? Lá no ventre das nossas mães, foi assim que o Senhor nos gerou, para que de alguma forma
nós possamos na vida, com tudo que a gente carrega, darmos espaço para a manifestação dele através das nossas vidas. Deus sempre vai buscar uma maneira de se manifestar através de mim e através de você. Então é para a gente entender que assim como Bezalel foi chamado por uma tarefa específica, o Senhor também chamou você. Eu quero que hoje você se candidate de novo e você de fato declare: Senhor, pode contar comigo, eu estou entendendo o seu chamado, eu estou ouvindo a sua voz, e eu estou aqui para dizer: conte comigo, presente, eis-me aqui. É a nossa primeira resposta de fé. A nossa primeira resposta de fé. Atender a esse chamado. Deus é o Deus que chama. Mas às vezes, exatamente por causa desse senso de inadequação, dessa mentalidade de incapacidade, e deixa eu falar uma coisa para você, a melhor coisa que a gente faz é quando a gente consegue olhar para o espelho e a gente definir direitinho do que a gente é feito, o que a gente tem de virtude, o que a gente tem de limitação, e a gente pode de fato lidar com essas coisas. Quantos estão me entendendo? Nós somos chamados a lidar com essas coisas. É a timidez, é essa dificuldade de a gente se colocar, às vezes, quando já tem mais gente, a gente até entrar no ambiente, a gente conseguir sentar no lugar ao lado de alguém. Tem muita coisa que acontece na gente por muitos motivos. Mas entenda, primeiro o chamado de Deus. Em segundo lugar, entenda que o Deus que chama e que sabe do que eu sou capaz, Deus sabe do que você é capaz. Talvez você ainda não tenha descoberto todo o seu potencial por não ter olhado direito, por não ter prestado atenção ainda em si mesmo, mas Deus já sabe do que é que você é capaz. Daquilo que ainda vai florescer na sua vida, de habilidades que você carrega e que precisam ser ao Senhor consagradas. Mas tem uma realidade aqui que se une a este nosso chamado. O Deus que nos chama é o Deus que também nos capacita. Não é bom saber disso? Que Ele me chama, mas que Ele entende que não vai ser apenas na força no meu braço. Ele sabe que isso não vai bastar, porque nós já descobrimos que na vida a gente não dá conta sozinho. Quanto mais para a gente poder realizar com Ele tudo aquilo que a gente vai entendendo, Ele tem confiado nas nossas mãos. A gente precisa da capacitação do alto. E olha que interessante, se você já leu a respeito desse artífice, desse artesão, se você já leu a respeito de Bezalel, você vai descobrir que a primeira menção bíblica de alguém que foi cheio do Espírito Santo é esta, sabia? Bezalel é o primeiro ou a primeira personagem bíblica onde está declarado assim, Deus dizendo: eu o chamei especificamente e eu o enchi com o meu Espírito. Olha que coisa maravilhosa, de um Deus que é responsável o suficiente para me chamar e que é generoso o suficiente para me capacitar, para que eu saiba o quanto eu sou amado, o quanto por Ele eu sou valorizado, como a minha vida é preciosa aos olhos dEle, e que Ele não me deixará sozinho no palco da existência, mas que Ele me enche da sua presença. É a expressão Ruah Elohim, é o sopro do Espírito, o mesmo sopro que um dia deu vida. Quantos estão comigo ainda? O mesmo sopro que um dia deu vida e tomou do pó da terra, e Ruah, alma vivente, o primeiro de nós, para dele sacar a completude da humanidade, o primeiro casal,
homem e mulher. E deste primeiro casal, a extensão desta obra do Senhor, estamos aqui, chegamos aqui, estamos aqui. Quanta gente neste mundo, o Senhor, Ele estabeleceu que seria assim, e assim será, até a consumação de todos os tempos. Então, enquanto houver gente nascendo, tem gente que é candidato a ouvir a voz de Deus dizendo: ei, eu conto com você, e se você ouvir a minha voz e atender o meu chamado, eu serei com você. Então é uma capacitação especial da parte de Deus, é a ideia de sermos cheios dEle, para realizarmos as coisas que o Senhor concede, nós possamos fazer das nossas vidas. Então isso significa que nesta capacitação, nós vamos receber aquilo que for necessário, e que Deus considerar necessário para nos habilitar. No caso de Bezalel, diz que ele recebeu, o texto aqui, o versículo número 3, recebeu sabedoria, porque ele precisava, obviamente, de capacitação técnica, para realizar as coisas que o Senhor iria pedir para ele fazer. Deus deu uma lista de coisas que ele deveria fazer, e Deus disse: vocês vão fazer exatamente do jeito que eu disser precisa ser feito. Tem uma resposta de fé em obediência aqui: fazer exatamente do jeito que eu pedi, estabelecer, seja feito. Então tem uma resposta aqui, mas para que esta resposta fosse dada, Deus entrou com esta sabedoria, com este entendimento, com esta capacidade técnica, não só para si, mas para ensinar todos os demais artífices, todos os demais artesãos que foram também chamados com Deus para participar desse projeto, mas eu já chego lá. Deu para ele habilidade criativa, e deu para ele perícia. Tudo isso está escrito aqui na palavra de Deus, no versículo 3, que cheio do Espírito de Deus, o Senhor nosso Deus lhe deu aquilo que ele precisava para, diz o texto aí, observe, pode colocar para a gente, filhinha, o versículo de número 3, porque assim destaca o texto bíblico: enchi-o do Espírito de Deus, e lhe dei grande sabedoria, habilidade e perícia para. Sempre tem propósito. Quantos estão entendendo isso? Sua vida tem propósito. Você não está assim à toa no palco da existência. Você não está, como já disse o poeta popular, ao Deus dará. Diz que Deus, diz que dá, diz que... Não, você não está. Ele não é, como disse o poeta popular, um cara gozador que gosta de brincadeira. Ele não é assim. Deus é intencional. Deus é um Deus de ordem. Deus é um Deus de propósito. Deus é um Deus de estratégia. Deus é um Deus de finalidade. Ele tem algo que passa pela minha vida e que passa pela sua vida. E hoje nós estamos sendo lembrados disso. Estamos sendo lembrados disso, que tem algo que é grande, porque aquilo que Deus faz sempre é grande. Pode parecer pequeno aos seus olhos. Pode ser que você diz assim: nossa, mas o que Deus me deu para fazer, nem aparece, mas Deus deu para você fazer? Foi Deus que deu para você fazer? Então entenda, isso é muito precioso. Isso é gigantesco. Porque Deus está realizando uma grande obra, e esta parte da obra Deus decidiu colocar nas suas mãos. Quantos estão entendendo isso? Ele decidiu colocar nas suas mãos. Houve uma mulher, Susan Wesley. Ela foi destacada pela sua maternidade. Ela criou os seus filhos, entre eles
John e Charles Wesley, que foram instrumentos poderosos do Senhor nosso Deus na Inglaterra do passado, para transformar aquela nação, para incendiar aquela nação, para converter milhares de pessoas a Jesus. Passou pelas mãos de uma mãe, que entendeu que a sua maternidade era o seu grande ministério, que tinha uma obra grande que Deus havia lhe entregue e confiado nas mãos, que era a sua maternidade. Quando a gente entende, a gente alcança isso. O meu trabalho é um ministério que Deus me deu. Eu fui chamado, e para realizar o meu trabalho, talvez eu precise de capacidades especiais, espirituais, que Deus vai me conceder para eu realizar esse meu trabalho no poder do Espírito Santo. É no poder do Espírito Santo. Porque você às vezes foi treinado na escola técnica, você foi treinado na academia, na universidade, você foi treinado por alguém que de forma muito prática lhe ensinou o seu ofício. Mas não é disso apenas que eu estou fazendo. Eu estou dizendo que quando nós somos o tipo de gente que nós fomos chamados para nos tornarmos, nós precisamos de algo a mais, nós precisamos deste poder que vem do alto, porque quando você estiver ali, dedicando-se na técnica que você carrega, muitas das vezes você vai perceber que é necessário algo a mais para alcançar aquela pessoa com tudo que aquela pessoa merece ser alcançada, que tem a ver com o amor que Deus manifestou em Cristo Jesus para alcançar aquela pessoa. Quando a gente entende isso, trabalho é ministério, profissão é ministério, convivência é ministério, tudo que nós nos dispomos a fazer se torna ministério, porque é para Deus. E Deus nos chamou para isso. E é Deus que quer nos encher do seu Espírito. Você pode abrir as suas mãos e declarar assim: Senhor Deus, enche-me com o teu Espírito, para que eu coopere com o Senhor em cada momento da minha vida, lá em casa, na convivência com os meus, lá no trabalho, na convivência com os meus colegas, no meu dia a dia, nos diversos encontros da vida, em todo canto, por onde quer que o Senhor me levar, enche-me do teu Espírito, para que eu seja um instrumento de transformação de vidas, para a glória do teu nome. Amém, amém e amém. Então receba isso, é o momento de receber, é um clamor para quem está consciente e diz assim: eu quero servir ao Senhor desta maneira. E é por isso que a palavra de Deus diz que ele seria, portanto, como exímio artesão, perito no trabalho, com ouro, prata, bronze, com madeira, com aptidão, mestre. Tudo isso aponta para a excelência. Quando a gente entende o nosso chamado em Jesus Cristo, quando a gente entende, nós percebemos que não tem espaço para mediocridade na nossa vida, mas que nós somos chamados para fazer as coisas bem feitas. Eu vou dizer uma coisa para você, coisas básicas, que às vezes a gente passa por cima, porque a gente não se conectou com Deus com tudo o que a gente já se conectou. Eu vou dizer de forma bem clara e bem prática: a próxima vez que você for lavar a louça da sua casa, capricha um pouco mais. A próxima vez que você for fazer uma limpeza lá do seu quarto, capricha um pouco mais. Vai lavar o banheiro, faz com excelência. Vai passar roupa, passa direitinho. Vai fazer a comida, capricha. Ah, mas eu não sou bom cozinheiro. Então, peça a Deus para que você desenvolva essa habilidade e vai atrás do aprendizado necessário para você, se tem uma responsabilidade que passa por você nesse sentido, poder se sair melhor nisso.
Isso envolve, portanto, o desejo e a intenção de entregar um trabalho bem feito. Presta atenção, o Senhor está chamando Bezalel, o Senhor está chamando Aholiabe para um trabalho. É isso que define o meu dia a dia e o seu dia a dia. Não é assim, Luciana? Nós estamos em todo o tempo, né, Suelen? Nós estamos em todo o tempo realizando tarefas, não é verdade? A Suelen, inclusive, é artesã, tem um ateliê, faz pinturas lindas, né? Não é assim, Rodrigo? Então, em tudo, o que a gente é chamado para realizar, porque é o tempo todo, que nós possamos fazer com excelência, e que através da excelência do trabalho que a gente entregue, Deus, Ele se manifeste. Isso aqui é prático, isso aqui é bíblico, e isso daqui é espiritual. É nisso que a gente se equivoca muitas das vezes. Não precisava nem dizer, porque a nossa igreja já está treinada nisso. Mas não há uma divisão entre o momento do culto, para dizer que este é o momento espiritual, e o momento que você vai chegar em casa. Às vezes, de chegar em casa e alguém já está lá cozinhando e tem já uma louça para lavar. E às vezes não são assim, né, utensílios fáceis de lavar. Às vezes dá um trabalhinho a mais, gasta um tempinho a mais. Mas não há uma diferença entre a espiritualidade do culto e a espiritualidade da convivência em casa. Tudo isso faz parte da compreensão que a gente tem, que na vida a gente se une para celebrar a vida e para a gente poder desfrutar de tudo o que a vida significa ao lado do outro, e fazer isso nesse ambiente de cooperação de uns com os outros, onde tem uma demonstração de afetividade, de consideração, de valorização do outro, que ele já fez, que agora eu vou me unir àquilo que antes ele produziu, e que vai me abraçar também. Quantos estão entendendo isso? É assim, e nós precisamos desta unção do Espírito Santo sobre as nossas vidas, para a gente ter força de seguir fazendo com excelência. Sabe por quê? Porque senão, dependendo do momento em que você estiver vivendo, ou você não vai fazer, ou você vai fazer de qualquer jeito, e de qualquer jeito nunca foi, não é e nunca será o padrão de Deus. Quantos entenderam isso? De qualquer jeito nunca foi, não é e nunca será o padrão de Deus. Tem que ter excelência. Tem que ter excelência. Percebe? E se tem que ter excelência, nós precisamos de aperfeiçoar isso. De aperfeiçoar isso. Em quarto lugar, precisa ter esse espírito de comunidade. A palavra de Deus diz para a gente que o Senhor designou esse Aholiabe para ajudar. Ele tinha uma outra especialidade com aquilo que estava ligado a tecidos. Depois isso vai aparecer num outro momento aqui da Escritura, para participar. E diz que o Senhor também habilitou outros artesãos para a obra. Por quê, gente? Nós nunca vamos dar conta de fazer de forma solitária, não é sozinho, como a Eli já falou aqui. É sempre em comunidade, é sempre em equipe. O trabalho, portanto, é sempre assim, não é? Ministerial, é sempre assim. E nós precisamos desenvolver essa capacidade de nos unirmos a outros para realizar aquilo que nos foi confiado. Por quê? Porque por mais perito que eu seja, eu não vou conseguir fazer tudo sozinho. E aquilo que de Deus eu recebi, vai se unir àquilo que de Deus você recebeu. E quando nós unimos as nossas forças, ou quando nós unimos os nossos dons, é que a obra ela tem condições de ser entregue, de ser completada, de ser concluída, e de alcançar o alvo,
o objetivo. Quantos estão entendendo isso? Então é por isso que quando a gente tem qualquer dificuldade de nos unirmos, nós precisamos buscar de Deus, primeiro essa compreensão, e buscar de Deus aquela graça para a gente dar um passo sempre em direção do outro, e de perceber que é nesta comunitariedade que as coisas acontecem. Tanto quanto nós entendamos isso, mais nós vamos avançar. Quanto antes nós entendermos isso, mais nós iremos prosseguir, mais nós iremos crescer na capacidade de realização e mais nós iremos alcançar aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. É por isso que nós nos organizamos como nós nos organizamos. Olha só, eu estou falando daqui, para que quando você daqui sair, você possa falar de onde você estiver. Eu falo daqui, você me escuta, mas eu espero que a influência do que está sendo dito aqui seja multiplicado muitas vezes através de todos vocês, no poder do Espírito Santo, em favor de todo mundo, na direção de quem você vai ao encontro quando você sair daqui. Quantos estão entendendo isso? Se você está entendendo isso, então saia daqui para ser, nas mãos de Deus, alguém que vai para participar desta obra que o Senhor está realizando. Sabe por quê? Porque é tudo para a glória de Deus. É tudo para a glória de Deus. Por isso que o Senhor, Ele vai dizer assim para eles: olha, tudo o que vocês vão construir, do jeitinho que eu lhes ordenei seja feito, porque os projetos todos já haviam sido dados para Moisés. Tudo que vocês vão realizar é para que a minha presença seja manifesta. Então entenda isso, é tudo para a glória de Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Sabe, o Bezalel, ele participou de uma obra ao lado de Aholiabe e ao lado de todos os outros artesãos, cujos nomes vão aparecer depois em outras listagens bíblicas, dos textos, das crônicas, enfim. Eles construíram o tabernáculo, eles construíram uma casa, por assim dizer, para Deus se manifestar ali. Mas da mesma forma, Jesus, Ele veio, e quando Ele veio, Ele era a própria presença de Deus, ao lado de todo mundo, no meio de todo o povo. Ele carregava a presença de Deus, a própria glória de Deus, em carne e osso, manifesta em favor de toda a humanidade. E se o Bezalel, por sua vez, ele construiu um tabernáculo para Deus habitar, Jesus, ele veio, e quando ele completa a sua obra, ele volta para o Pai, para que o Espírito Santo pudesse vir, e para que, enchendo as nossas vidas, nós sejamos agora esta casa onde Deus vive. Eu e você somos a casa de Deus, meus queridos. E é exatamente por isso que a nossa vida, ela deve ser consagrada, e ela deve ser experienciada, e ela deve ser vivida para a glória de Deus. Quantos estão abertos para isso? Você está aberto para isso? Muito bom, muito bom. Esses dias nós fomos surpreendidos aí pela participação de um dos nossos no serviço, e aí me ocorreu que talvez fosse oportuno compartilhar, entre tantos testemunhos possíveis, o testemunho dessa família. Vamos ouvir para a gente orar. Oi, querido. Olá, meus queridos, a paz do Senhor.
Nós estamos aqui para repartir como que foi para a nossa família o chamado do Senhor, para o ministério que envolve a música, né? Eu me lembro que quando eu tinha 5 anos, despertou o interesse em mim pela música. E ali, próximo aos meus 9 anos, minha família teve um encontro com o Senhor, né? E ali eu entendi que seria ali o início do meu serviço, né? Uma das coisas que marcaram, assim, esse início, a minha infância, foi que eu orava de uma maneira bem simples ao Senhor, mas com muita sinceridade. Falava para Deus: Senhor, eu sei que o Senhor sabe tocar qualquer instrumento. Então me ensina, me capacita, me ajuda em tudo isso. E eu segui orando, segui pedindo dessa maneira ao Senhor. E aí eu me lembro que um dia em um culto, o pastor olhou para mim e falou: ó, a bateria tá ali, ó, parada, por que você não vai e tenta tocar? Durante o culto foi isso. E eu me lembro de, graciosamente, eu ter sentado na bateria e ter tocado aquele culto todo sem eu jamais ter tocado, sentado em uma bateria alguma vez na minha vida. Isso foi muito gracioso mesmo. E eu segui depois me especializando em instrumentos, tocando, estudando, né? Isso foi muito visceral assim para mim, né? Eu acordava e dormia pensando em música. É assim até hoje, na verdade. E em 2016, buscando ali uma especialização, né, dizer um sim ao Senhor também, por tudo que Ele já estava me dando, né? Busquei uma especialização em canto e foi ali que eu conheci a Dona Edi. Foi ali que nós nos conhecemos, de uma maneira assim, bem engraçada, inclusive, ali em preparação para um evento que a gente iria fazer, a gente iria cantar, né? Com bastante gente famosa, assim, da música no Brasil e do gospel, né? Tava naquela ansiedade, né? Naquela expectativa. E em contato ali com todo mundo, eu também me aproximei dela e perguntei, né? E aí, como é que tá o coraçãozinho, né? Em relação ao evento. E ela, assim, de uma maneira bem categórica, me respondeu: batendo. E foi muito engraçado, né? E aí a gente foi se aproximando de uma maneira graciosa, entendendo que o Senhor tinha caminhos ali com a gente, né? Assim a gente formou nossa família, vieram os nossos filhos, né? Nossa herança graciosa do Senhor, algo que a gente enxerga, né? Somos privilegiados em tê-los como filhos. Quando o Estevão nasceu, primeira vez que a gente foi no pediatra, o pediatra pegou ele, começou a examinar e nos disse assim: olha, eu sinto que esse menino é muito amado. E isso foi uma resposta do Senhor, aquilo tudo que a gente já vinha conversando, né? Tendo uma capacitação do Espírito em nosso favor, mesmo antes da gente casar, a gente conversava: olha, tudo que a gente carrega da nossa infância, todas as dificuldades, as dores, né, por assim dizer, daquilo que a gente viveu, isso vai parar na gente, isso não vai continuar na nossa geração. E essa tem sido a nossa oração, isso tem sido nossa petição diante do Senhor para a gente prosseguir sendo um instrumento do Senhor na vida deles, né? E desde que nasceram, eles servem com a gente, né? Seja no colo, no carrinho. A Helena teve uma cama em especial, né? Que foi o bag do teclado do Serjão, que nos ensaios ela se deliciava no soninho dela ali dentro do bag dele. Foi muito gracioso, né? E apesar dos desafios, apesar das dificuldades que isso tudo representa, né? A vida, casamento, ser pai, trabalho, enfim, ministério, a gente tem seguido permanecendo no Senhor, confiantes no Senhor, clamando ao Senhor e sendo agraciado, sendo ajudado, sendo fortalecido. Isso tem sido muito gracioso no nosso caminhar. E a gente segue servindo ao Senhor, né? Hoje, tendo a graça do Estevão tocar a bateria, isso tem sido muito gracioso pra gente. E eu quero te encorajar, meu irmão, minha irmã, a se dispor, se colocar na presença do Senhor, dizendo: sim, Senhor, eu atendo o seu chamado. Porque mesmo que às vezes você pense que lhe falta capacidade, lhe falta entendimento, se coloque à disposição do Senhor, que Ele vai capacitando, Ele vai ajudando. Siga clamando por isso, por aquilo que você entende, o Senhor te amou para fazer. Se disponha, busque conhecer, busque se aperfeiçoar, busque estar pronto para tudo aquilo que o Senhor quer usar na sua vida. Porque eu tenho certeza, Ele vai ajudar, Ele vai capacitar, Ele vai enviar os recursos e o nome dele vai ser glorificado através da sua vida. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça
e que o Senhor continue nos preparando para a grande obra que Ele tem a fazer em nós primeiro e através de nós, para a glória do nome dEle. Jesus te abençoe, meu irmão. É assim, né? Nessa consciência. Eu sei que nós temos tantos testemunhos aqui de um chamado de Deus para realizar. Eu acho que foi domingo passado e eu cheguei para o culto, né? Na verdade, a Ângela com o Wagner, cadê os meninos? Estão lá, né? A Ângela estava de virose semana passada, né, Ângela? Estava de virose. E daí o Dom com a Edivinho, e aí sempre que possível a gente recebe os menininhos lá, né, para ficar com a gente em casa. A Ângela com o Wagner tem ficado mais ultimamente, né? Mas na semana passada daí eu mandei uma mensagem para o Dom, falou, viu, traz as crianças para cá, para vocês ensaiar de boa, ficar tranquilo, que quando é 4:30 da tarde eles estão por aí, né? Daí ele falou assim, não, mas é que o Estevão vai tocar, e daí então vai ficar por aqui hoje, né? E eu falei assim, acho que ele vai fazer um especial, né? Aí quando eu cheguei aqui, né, foi pergunta, viu, ele vai tocar uma música, né? Quem que vai fazer a bateria? Eu falei, não, ele vai fazer o culto inteiro. E daí não é que o menininho sentou lá e tocou com a banda, normal, levou a bateria. Então é assim, uma coisa, né, que de fato o Senhor vai chamando, e já desde criança vai capacitando. É assim uma ilustração, para a gente terminar aqui hoje, para você se abrir para esse extraordinário de Deus que passa pela sua vida. De que maneira que esse extraordinário de Deus, ele vai passar pela sua vida? Você deve descobrir isso. E você deve se colocar à disposição do Senhor. Neste ano do Espírito Santo, né? Eu gostaria que você, nesse comecinho de maio, no mês do Pentecostes, e que você se apresentasse para o Senhor. Hoje é um chamado para você se abrir, para Deus usar você da maneira como o Senhor, Ele quer usar você. Viu? Então, quantos estão entendendo esse chamado hoje pela manhã? Você está entendendo? Então eu queria que você se colocasse de pé, para que nós possamos orar agora. Os meninos vão deixar uma canção depois da oração, para que a gente possa entregar ao Senhor esse culto. Veja só, irmãos, tem muitas maneiras de servir ao Senhor. Nós estamos no momento, estão comigo aqui? Deixa eu dizer, nós estamos no momento, por exemplo, sendo bem franco com vocês, em que nós, para falar, por exemplo, do Mirada de Amor, eu tenho acompanhado e nem sempre nós temos tido todas as pessoas necessárias para o trabalho seguir sendo realizado, né? Sempre alguém não pode, por qualquer motivo, e não é nisso que eu quero entrar. Por exemplo, mas a excelência, ela envolve organização. Ela envolve organização. E a organização de tempo e a disposição para seguir fazendo, porque é algo que o Senhor tem nos confiado nas mãos para realizar. E não só na vida de quem já está e precisa às vezes renovar a motivação, porque às vezes a gente precisa renovar a motivação para seguir fazendo. Vocês têm ideia de quantas vezes eu renovei a minha motivação para seguir fazendo como pastor o que eu tenho feito há 27 anos? Vocês acham que é assim de boa? Não é assim. Tem uma renovação de motivação, e essa renovação passa por essa compreensão das coisas que a gente conversou aqui. Estão me entendendo, irmãos? Eu fui especificamente chamado para ser quem eu sou. Não é para fazer o que eu faço, é para ser quem eu sou. E dentro de quem eu sou, entendi o que é que eu tenho que fazer. E eu sei o que é que Deus me deu, e eu sei o que é que o Senhor me dá quando eu preciso. Às vezes eu sento com você, e dependendo do que você me diz, eu não sei absolutamente o que é que eu tenho para dizer para você. Mas daí eu peço para o Senhor. O Senhor é o Deus que concede palavra de sabedoria. Agora eu preciso.
porque eu preciso saber o que eu vou dizer para essa pessoa. E de repente, a palavra de sabedoria está em mim. E de repente eu estou liberando essa palavra. E de repente a pessoa que me contou algo para quem eu não sabia o que dizer, ela tem uma resposta do céu. E de repente a pessoa fala, olha, eu estou saindo até mais leve daqui agora. E isso não sou eu. Eu sou só o canal, o instrumento. Isso foi o Senhor quem deu. Mas tem que ter eu também, entendeu? Para isso fluir e para isso acontecer. Então tem que ter você. Tem que ter você. Talvez você não esteja em nenhum pequeno grupo. E você fala assim, olha, eu tenho uma vontade assim de que a minha casa fosse uma casa para acolher um pequeno grupo. E pequeno grupo não tem que ser um grupo com muita gente. Chama pequeno porque quanto menos gente, melhor, na verdade. Porque tem mais interação, tem mais participação. Esse é o alvo. Às vezes a sua casa é pequenininha e você fala, mas como? Mas então, uma casa pequenininha é uma casa que acolhe 4, 5, 6 pessoas. Está ótima. E você pode se consagrar a Deus e começar a orar a Deus, para Deus te dar essa oportunidade. E você pode começar um pequeno grupo a partir de pessoas que você ganhar para Jesus. Membros da sua família, pessoas com quem você trabalha. Não há limites para aquilo que Deus quer fazer. Quantos estão entendendo isso? E você então vai fazer do espaço da sua sala, às vezes muito modesto, às vezes não tem a seu critério, você fala assim, nossa, não tem nenhuma cadeira confortável, mas você tem o seu coração que acolhe, desejoso de ser um instrumento nas mãos de Deus. Ei, abre a sua mente, a sua visão, alarga as fronteiras do seu entendimento e diz assim, Senhor, já está no meu coração, eu que estou impedindo, porque eu não enxergo como o Senhor enxerga, mas eu quero ser um instrumento nas suas mãos. E aí então você vai se organizar. Quantos estão entendendo isso que eu estou falando? Então dê uma resposta para o Senhor agora. Põe a sua mão no seu coração. E ore assim comigo, Senhor Deus e Pai, eu escutei a Tua palavra. E eu creio que o Senhor também me chama pelo nome. O Senhor sabe quem eu sou. O Senhor sabe como eu estou. As bagagens que eu carrego, a minha estrutura, a minha essência. Mas o Senhor me chamou. Eu entendi hoje pela manhã. E o Senhor está dizendo que o Senhor conta comigo. E mais uma vez, eu estou declarando, eis-me aqui, Senhor. Então enche-me do Teu Espírito. E traz a existência, na minha vida, na minha história, aquilo que está planejado, no Teu coração. Faz de mim um instrumento poderoso para a salvação das pessoas, da minha família, do meu trabalho, da minha cidade. Por onde quer que eu vá, que eu seja o Teu mensageiro, que eu seja um instrumento nas Tuas mãos, para a glória do Senhor. Eu me consagro hoje de manhã. Conte comigo, me dá os dons, as habilidades, aquilo que eu precisar, capacita-me, porque eu quero Te honrar, porque eu quero Te servir, e fazer isto de todo o meu coração. A Ti honra, glória e louvor, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Cante conosco esta canção agora. Chama-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a Tua palavra,
Transforma-nos, Senhor. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-nos, enche-nos. Enche-me até que em mim se ache só ti. E então Enche-nos e usa-nos, Senhor. usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Cante, sonda-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, Sonda-me, sonda-me. sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Mais uma vez, sonda-me. Sonda-me, Quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Eu quero enviá-los hoje pela manhã, enviá-los como flechas, flechas certeiras, que vão alcançar o alvo, que vão atingir o alvo. Senhor, tem adestrado as nossas vidas, tem nos adestrado como igreja, num alinhamento espiritual para o qual o Senhor nos chamou, desde a nossa vida devocional, alinhados com o Senhor, lado a lado como igreja. Vocês vão sair daqui, e vocês vão sair daqui como flechas nas mãos do Senhor, e vão atingir corações durante esta semana, desde hoje, ao lado e em favor das pessoas para quem vocês têm sido enviados. Sejam instrumentos poderosos de Deus, de alcance e de salvação do Senhor. Que seja tudo para a glória e para o louvor do nome do nosso Senhor e do nosso Salvador, Jesus Cristo. E a igreja do Senhor diz amém, amém e amém. Você pode aplaudir o nome do Eterno, o nome do Senhor. Glória a Deus. Muito bom. Para a gente deixar a bênção apostólica, o Gu só quer deixar um registro aí para você marcar na sua agenda aí. Amém. Olha lá, que bênção. Você que é casado, levante a sua mão aqui. Isso, muito bem. Casais casados, amém. Repitam comigo, casais casados. 6/6. 6/6. 19 horas. 19 horas. Aqui na igreja. Aqui na igreja. Amém. Teremos um encontro de casais, tá bom? Esse vai ser um tempo assim de edificação da sua casa, do seu relacionamento. Vamos receber aí os preletores, que eu me esqueci o nome, mas são dois psicólogos, Joel e Daniela. Muito bem. E como que você faz para você participar? Vai chegar aí no seu WhatsApp um linkzinho. Você vai lá, você clica lá, preenche o formulário.
e a gente vai entrar em contato com vocês, tá bom? Se você não souber como fazer ali o preenchimento, pede ajuda para alguém, tá bom? Você vai conseguir, essa é a maneira que nós encaminhamos aí para dar tudo certo, tá bom? E acho que é isso aí, entendeu? Abra suas mãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as benditas consolações do Santo Espírito sejam sobre a sua vida hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Uma boa semana para todos. Deus abençoe. Quebrando